tantas as dúvidas. Social Soluções explica. A formação desafia a nós pensarmos 5 passos essenciais para entidades de assistência social sustentáveis. E aí a gente faz uma provocação logo de cara, dizendo que só tem história para contar quem consegue se transformar para o futuro. Mais que nada, é um chamamento, uma provocação, trazendo para o debate essa ideia da história de uma perspectiva que se alimenta, retroalimenta, uma perspectiva dialética mesmo, uma história que nos faz caminhar à medida que nós botamos energia, né? À medida que a gente contribui para que a nossa própria caminhada se transforme e a partir daí a gente possa alimentar o futuro. Então, a partir dessa provocação, a gente começa essa conversa e hoje vocês vão conhecer como que vai ser a jornada dessa formação, ou seja, nós não vamos entrar em conteúdos da formação hoje. Quem não está vendo agora vai poder ver esse material depois no YouTube e no nosso grupo do Facebook. Reforço que hoje às 21 horas a gente vai divulgar para enviar nos e-mails para as pessoas que se candidataram a algumas vagas gratuitas, a gente vai divulgar para aquelas pessoas contempladas a sua validação para participar do curso. E amanhã às 18 horas a gente vai estar junto. Quem já se inscreveu recebeu um conjunto de regras, né, um conjunto de orientações para a gente poder trabalhar bem. Por exemplo, em relação ao horário, em relação à plataforma, o link de hoje não vai ser o de amanhã. Então, esse problema que nós tivemos hoje aqui, que atrasou um pouco, não vai se repetir amanhã. O link de amanhã é um link específico, inclusive com senha. Você vai entrar amanhã com uma senha e todas as aulas serão gravadas. Você vai poder depois fazer o download dessas aulas e vai receber em até 30 dias um e-book com todos os conteúdos que nós vamos apresentar ao longo dessa formação. A gente agradece quem tem divulgado, quem já se inscreveu, quem está interessado em conhecer e está afim, está pensando aí. Então, obrigado por chegar com a gente até aqui e vamos embora agora. Passando aí, quem somos? Então, está na tela, deve ter alguns colegas aqui que têm deficiência visual e o leitor de tela, para o Zoom, ele não lê a tela. Eu vou sempre dizer, então, o que está na tela para facilitar eventualmente alguém que seja cego com baixa visão, que esteja acompanhando a gente, seja ao vivo agora, seja depois pelo YouTube. Então, quem somos? Nós somos Social Soluções. Nós somos uma rede de profissionais e de empresas que se organizou por conta de trabalho já realizado no campo social, alguns desde os anos 90, outros no início dos anos 2000, com uma caminhada muito grande no campo da defesa de direitos, no campo da política de assistência social, da educação, enfim. E aí a gente foi se encontrando nas formações presenciais, em consultorias, em algumas organizações que para a nossa história foram muito e são muito importantes, organizações que até hoje a gente presta serviços, desenvolve trabalhos, e a partir desses encontros a gente foi percebendo algumas coisas que nos unem. Dentre elas, o compromisso com as políticas públicas, ou seja, a gente não vende receita de bolo que funciona em paralelo, não vendemos nem damos de graça, porque nós não acreditamos nessas receitas mágicas, na panaceia. Nós entendemos que o trabalho social se faz desde que conectado com políticas públicas. E as políticas públicas, obviamente, que motivam e nos estimulam a inovar, e a nossa capacidade de proposição, de inovação, também, por vezes, aliás, em muitos casos, acabam contribuindo para a transformação das políticas públicas. A nossa caminhada tem sido marcada muito disso, marcada por uma junção da militância, da pesquisa, da produção de conhecimento e da troca de conhecimento. Essa rede foi ganhando contornos, foi se ganhando o que a gente costuma chamar de musculatura, foi ganhando mais consistência, e hoje, além de uma rede de profissionais, ela tem também se organizado enquanto um espaço de difusão do conhecimento, enquanto um canal de conteúdos, que se comunica com vocês por meio de mensagens de WhatsApp. Nós temos um canal ali que sempre que a gente lança alguma coisa, a gente alimenta por lá, se comunica com vocês pelo YouTube, pelo grupo do Facebook. Então, é muito importante, ao nos apresentarmos,
nós reafirmarmos a importância de que vocês participem desses espaços. Aqueles que contrataram o curso aqui pontualmente, que não nos conheciam, que chegaram até aqui por conta do curso, e aqueles tantos outros que já nos conhecem, que têm caminhado com a gente desde lá de trás, desde o presencial, desde os encontros que a gente fazia em algumas das organizações parceiras. Então, Social Soluções é isso, e nessa formação eu vou apresentar alguns conteúdos para vocês. Quero dizer também que em breve, ainda essa semana, a gente deve divulgar outras formações. A próxima vai ser do professor Célio Moraes, que vai falar durante a semana e vai divulgar nas nossas redes sociais aí sobre o conteúdo que está bem legal. Passando, eu preciso também me apresentar, falar da minha história, do meu lugar de fala. Meu nome é Carlos Ferrari, sou professor, conteudista do site Social Soluções, não sou assistente social, sou formado na área de administração e, por vezes, isso cria inclusive, algumas dúvidas, né? Como que o Ferrari chegou até aqui? E, durante muito tempo, eu confesso a vocês que eu ficava meio reticente de contar a minha história, de compartilhar, e também não vou fazer isso aqui hoje, porque a ideia é que esse papo não seja tão longo, mas eu coloquei aí na tela uma citação de um cara que eu gosto bastante, de um escritor, cara que foi jornalista, militante, também cego, chamado Jacques Lucéran, que viveu entre 1924 e 1972. E ele dizia, eu não vou pedir desculpa por compartilhar, por contar a minha história, que aquilo que um homem descobriu em sua vida pode ser útil para outras pessoas, se essas descobertas forem úteis. Então, é a partir dessa perspectiva que eu compartilho, né, esse meu lugar de fala. Um lugar de fala que tem contato, que tem conexões com entidades desde muito cedo, desde que nasci. E vocês vão ler lá no e-book, logo no primeiro capítulo, que eu digo que colocar esse curso na rua, inclusive com uma versão física bem diferente, foi realizada lá na Paulus, na Pia Sociedade de São Paulo, uma primeira versão desse curso, com mais carga horária, enfim. Mas discutir sustentabilidade, para mim, antes de mais nada, pessoalmente, é um ato de coragem, tendo em vista que a minha relação com as organizações de assistência social e de pessoas com deficiência, ela existe desde sempre, desde que nasci, primeiro como usuário, depois como militante, depois como prestador de serviço, trabalhador, dirigente, e ao longo desses anos todos, eu descobri que falar de sustentabilidade não é simples, principalmente de um lugar onde já pessoalmente, né, já vivi muitas dores, né, já vivi organizações com sérios problemas administrando à frente dessas organizações, perdi receita. Então, não sou aquele cara que vai chegar para vocês e dizer só histórias bonitas, eu consegui X milhões. Não é daí que eu vou falar com vocês. Vou falar com vocês a partir dessas experiências que envolvem muitas dificuldades no cotidiano, envolve a descoberta de um montão de coisas que não podem ser feitas em hipótese alguma, envolve a descoberta de uma política em enorme transformação num espaço de tempo relativamente curto, e também envolve principalmente o depoimento de alguém que teve e tem a vida cotidianamente afetada, e afetada aqui no sentido do afeto mesmo, né, de afetar pelo trabalho dessas entidades de assistência social. Se eu estou aqui falando com vocês hoje, se eu posso me apresentar como mestre na área de administração, enfim, com um montão de cursos e de oportunidades, óbvio que tem um conjunto de coisas aí, tem o apoio da família, tem o esforço pessoal e tem também a minha relação com entidades de assistência social. É desse lugar de fala que eu vou falar com vocês esses 4 dias, que eu vou trocar ideia com vocês esses 4 dias sobre sustentabilidade de entidades de assistência social.
Qual que é o objetivo dessa formação? Você está em dúvida ainda? Por que eu vou fazer essa formação? Por que eu vou comprar uma formação? E por que eu vou, principalmente, mais do que o dinheiro, por que eu vou investir 4 noites da minha vida numa formação sobre sustentabilidade de assistência social? Então, de novo, lendo aí para os colegas, a gente quer preparar profissionais. Opa! Mudou a tela aqui do Zoom, mas vamos lá. Para vocês continua tudo igual aí, Célio? Sim, tranquilo. Então tá bom, Preparar vamos lá. profissionais para gestão, acompanhamento e articulação de ações junto a entidades de assistência social por meio de uma metodologia criada para viabilizar as entidades sustentáveis. E o Célio fez aí o papel aí do meu leitor de tela. Ele fez o que o meu leitor está fazendo aqui no meu fone de ouvido. É isso. Então a gente quer preparar vocês, preparar profissionais para trabalhar com uma metodologia criada para viabilizar entidades sustentáveis. Então, essa formação é resultado e é meio para difundir uma metodologia criada para problematizar, para apoiar a viabilização de entidades sustentáveis. Como é que você criou isso, Ferrari? Então, foi um ingrediente, se um ingrediente central foi coragem para poder superar medos, porque, como diz o Cortella, coragem não é ausência de medo, mas é trabalhar isso e superar isso e ter a segurança de ir adiante. Então, superar um monte de senões. Será que por que eu posso falar disso? Enfim, se de um lado foi coragem, do outro foi experiência. Mais de 20 anos em entidade, vivendo todo tipo de situação. Entidade pequena, entidade grande, entidade média. Mais de 600 cidades discutindo gestão de organizações de assistência social. Então, experiência no sentido de conhecimento, de acúmulo de caminhada, e experiência no sentido de experimentar, de ter vivenciado tudo isso. Isso me deu a condição de propor uma metodologia que eu tenho a clareza, tenho a convicção que vai contribuir demais para que vocês possam viabilizar entidades verdadeiramente sustentáveis, seja do lugar onde estejam. Nós vamos falar um pouco disso, né? De que lugar que eu posso trabalhar, mas isso é um pouquinho mais adiante. Então, o objetivo dessa organização dessa formação é bastante concreto. E não é só para quem está na entidade de assistência social. Você percebe que aí a gente fala apoiar na gestão, na articulação, enfim, são vários olhares. Então, eu posso trabalhar no RH de uma empresa, eu posso estar como pesquisador numa universidade, eu posso estar desenvolvendo um departamento novo de responsabilidade social, posso estar numa entidade de educação ou naquela entidade que vive aquele conflito, ser ou não ser. Né? Se tem uma frase que eu ouvi ao longo da vida mas nós somos uma entidade de assistência social, e às vezes vi uma ponto de exclamação no lugar do ponto de interrogação. Nós somos uma entidade de assistência social e ninguém nos reconhece como entidade de assistência social. Como que a gente faz para ser reconhecido? Ou ainda ouvir pessoas não vinculadas ao segmento dizer: conheci uma entidade de assistência social. Ferrari, você trabalha com esse negócio de assistência? Conheci. E aí você ia olhar lá, não tinha nada a ver. Então, essa formação é para qualquer profissional que esteja disposta a ter um método em mãos para se articular, para apoiar ou para gerir entidades de assistência social. Vamos para o próximo. Mas, afinal, quais são e o porquê dos tais 5 passos? Isso aqui não tem nada a ver com os 12 passos dos alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, perdão. E aí eu faço uma brincadeira com vocês na tela, né? Na era das listas, desenvolver um método por meio de verbos é bastante eficaz. Você ter verbos que te orientam, isso não é novidade. Na administração a gente tem lá o PDCA, planejar, desenvolver. No marketing você tem os 4 Ps. Então é muito comum, não é de hoje, a gente utilizar verbos para organizar o nosso raciocínio, para organizar um jeito de fazer. E nós estamos na era das listas. Você está rodando na internet, você vê 10 dicas para fazer um trabalho bacana, 10 dicas para lavar roupa de maneira eficiente.
15 dicas para manter um casamento, enfim, por aí vai. Nunca se fez tantas listas quanto agora. Então, na área das listas, nada melhor do que a gente organizar um método com verbos que possam orientar o fazer de maneira bastante pragmática, de maneira concreta. Você vai ter, no final dessa formação, entregas concretas para poder fazer de maneira qualitativa. Tem um microfone aberto aí, seria importante fechar, por favor, para na hora que o pessoal estiver acompanhando. Ai, obrigado. Então, vocês estão vendo, vou ler aqui para os colegas. Nós temos 5 verbos que vão orientar os nossos 5 passos. A gente fala que é uma jornada, mas pode ser também uma dança, né? Porque esses 5 passos, vocês vão perceber que por vezes eles vai para o lado, vai para frente, né? É uma jornada que por vezes, inclusive, demanda até um passinho atrás para a gente poder fazer com qualidade. Primeiro passo, conhecer. Segundo, planejar. Terceiro, executar. Quarto passo, comunicar. E 5 passo, liderar. Nós temos 4 dias, 4 noites de 4 horas para discutir 5 passos. Aqui eu quero dizer a vocês que vai ser pauleira, porque é muito conteúdo, né? Formação de alto impacto, e a gente vai, obviamente, ter um intervalinho, né? Aquele momento para você fazer, quem é meu aluno já sabe, a pausa fisiológica, né? Porque a gente não está na sala de aula, que a gente não vai ter a pausa fisiológica, aquela corridinha para a cozinha para tomar um copo d'água, já deixa do lado do computador, ou mesmo aquela escapadinha para comer alguma coisa. A gente vai ter isso aqui também. Mas vão ser 4 noites muito intensas para trabalhar esses 5 passos. Tem um microfone aberto ainda, sério. Como é o microfone do Toninho e eu não consegui desligar. Beleza, vamos lá então. Como vamos trabalhar? Aqui a metodologia de como a gente vai seguir junto nesses 4 dias. Você que já se inscreveu, você que vai se inscrever, para você entender como que a gente trabalha. Nós vamos ter momentos de exposição dialógica. Numa formação online, boa parte do trabalho vai ser feito nessa perspectiva. Nós vamos apresentar muitos conteúdos e explicar bastante desses conteúdos para vocês. Mas não pode ser isso. Só isso, perdão. Nós vamos discutir também materiais de apoio baseados em situações problemas, para que você possa se conectar com a prática, né? Entender cada exemplo que a gente dá e aí refletir, e isso te ajuda, inclusive, a visualizar insights bem interessantes, né? Ter ideias bastante bacanas, baseado em situações do cotidiano. A experiência que a gente tem aí na caminhada ajuda bastante a compartilhar com vocês as tais situações problemas. Vamos também fazer alguns exercícios, e aí vamos compartilhar os exercícios e debater a partir da produção de vocês. Então, vocês vão se ajudar a fazer esse trabalho, e isso vai ser muito bacana. Nas aulas presenciais, a gente consegue fazer isso com mais tempo, mas aqui nós não vamos perder a oportunidade também de fazer isso. E, por fim, vocês vão ter a oportunidade de ter essas aulas gravadas. Quem recebeu, quem já se inscreveu, recebeu lá, como eu disse no início do nosso papo, recebeu algumas orientações. O fato de você poder receber as aulas gravadas é importante para que você possa revisitar algumas coisas, mas para a certificação, a gente está colocando aqui que você precisa estar presente ao menos 3 dos 4 encontros. Porque parte dessa formação, e uma parte muito importante, você viu agora aqui, eu li para você, tem a ver com os debates, tem a ver com a produção coletiva que a gente vai fazer junto. Então, é fundamental que você esteja participando com a gente. E agora vamos falar um pouco sobre cada passo. Porque, óbvio, deve ter ficado um ponto de interrogação. Conhecer o quê? Planejar o quê? Para quê? Quando? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses passos. No finalzinho, a gente abre algum tempinho aí para também esclarecer dúvidas a respeito de cada um. Lembrando que nós não vamos aprofundar hoje, não. A gente vai começar a fazer isso a partir de amanhã. Então, vamos lá. Conhecer. Todo segmento de atividade demanda do trabalhador conhecimento, né? Se eu trabalho num salão de beleza, eu não preciso só cortar cabelo. Eu preciso saber do corte da moda, né? A gente teve lá
a fase do Neymar, eu não sei qual que está, deve ter já um corte do coronavírus, deve ter, enfim, a gente precisa conhecer o contexto para reverberar o contexto no nosso segmento de atividade. Se eu trabalho, por exemplo, com festa infantil, eu preciso saber qual o personagem da moda no ano, quais as músicas que a garotada está gostando, que tipo de brincadeira que está rolando para que a coisa possa acontecer. E se eu trabalho na assistência social, é a mesma coisa. Se eu trabalho em entidade, se eu quero me relacionar com o social, eu preciso conhecer o meu contexto. Existe uma falsa verdade, uma falsa ideia, que se eu chegar com o meu coração cheio de amor, já tá bom pra caramba. Ou se eu chegar com o meu coração cheio de amor e com boas técnicas, nosso segmento da área da deficiência sofre muito com isso. Tem entidade que fala assim, eu sou referência na reabilitação por meio da técnica A, B, C e D. E aí, a entidade desenvolve essas técnicas há 415 anos, desconsiderando que as pessoas com deficiência se transformaram, desconsiderando que o mundo mudou e desconsiderando que as próprias técnicas podem ser adequadas a essas novas realidades de pessoas com deficiência e as próprias novas possibilidades do mundo presente. Então, conhecer o contexto é fundamental para que eu de fato construa ou que eu viabilize uma entidade sustentável. Mas o que eu preciso conhecer? Então, dá para conhecer tudo? Veja que conhecer é algo permanente. Jamais eu vou saber de tudo, jamais eu vou ter domínio de tudo. E que bom que é assim. A busca pelo conhecimento é o que nos move. Então, esse primeiro passo vai permear o segundo, o terceiro. Lembra que isso aqui é uma metodologia e que a gente organiza ideias por meio de tópicos, mas eles se misturam no fazer cotidiano. Aqui é muito importante que eu conheça os aspectos legais, por exemplo, relacionado ao meu setor de atividade. Quais os marcos que hoje afetam, impactam as entidades de assistência social? Como que a gente chegou até aqui? O que vem pela frente? Esse curso está sendo feito em tempos de coronavírus, em tempos de pandemia, e tudo que a gente vai discutir considera também o tempo que nós estamos vivendo. Eu não posso pegar os slides de 3 meses atrás e utilizar com as mesmas abordagens, piadas, ganchos que eu utilizava há 2, 3 meses atrás. Então, conhecer os marcos legais, dialogando com o tempo presente, é fundamental. Assim como conhecer os elementos históricos. E não basta a história do meu movimento, da minha entidade. É importante eu ter método para olhar para a história. Vamos imaginar que eu sou militante do segmento de mulheres. Bem provavelmente, se eu sou militante desse segmento, eu vou ter domínio de termos, de expressões, de lutas de autores, enfim, de uma série de elementos que permeiam. Mas, bem provavelmente, como qualquer segmento, eu não vou ter o domínio de outras áreas, como deficiência, como, de repente, criança, adolescente ou idosos. E, por vezes, eu não vou ter domínio da política. Eu lembro, quando eu cheguei na assistência social, e já tem bastante tempo, eu já tinha uma caminhada bem consolidada na área da deficiência. E a sensação é quando você chega para militar numa política que basta a caminhada na tua área de origem e está tudo beleza. Porque, voltando ao que eu disse lá atrás, eu tenho domínio das técnicas XPTO, eu sei. E quando a gente entra para discutir uma política pública, o nível de complexidade é bastante grande. Compreender a história nos ajuda a conhecer esse nível de complexidade. Por que o SUAS fala de referência, contra-referência, proteção social básica especial, média e alta complexidade, e tem FONSEAs, CONGEMAS, FONASES, esse monte de letrinhas que, por vezes, assustam. Por que a gente precisa falar de reordenamento? Por que a história empurra a gente a reinventar a organização que a gente está dirigindo, que a gente está trabalhando, ou que a gente quer pôr dinheiro, que a gente quer apoiar, que a gente quer dialogar?
Por que a história demanda de nós estudo, aprimoramento técnico para fazer uma entidade sustentável? Vamos também discutir contexto político, sem qualquer sem qualquer tipo de viés, né? E aqui não se trata de querer ser isentão, nada disso. Todo mundo tem a sua perspectiva de mundo, seu olhar de mundo, mas aqui é uma leitura política para compreender de fato onde nós estamos, independente da opinião do formador ou da equipe, né? Compreender como nós chegamos até aqui e quais os elementos políticos que afetam ou que impactam o cenário presente. As relações com os usuários, a percepção de gestores públicos, empresas privadas e dirigentes, como eles percebem as suas organizações. E nós precisamos conhecer as distintas linguagens. O vereador da cidade onde eu atuo sabe que é assistência social e como que eu dialogo. E o dirigente da minha entidade, você está vendo aqui no último ponto do slide, e quem não está vendo eu vou ler, que a gente precisa também saber como aprimorar as relações entre a gestão técnica e a gestão política. Isso faz parte do conhecer. Eu preciso ter elementos, e o curso vai te entregar isso, para eu ser um mediador por vezes. Ou se eu estiver em um dos lados, eu ter a condição de gerar diálogo, de gerar ponte. Porque às vezes vocês vão ver que o técnico chega com um discurso, o político chega com outro discurso, e aí, no final do dia, a gente tem duas entidades funcionando em paralelo. Se fazer uma entidade sustentável e desafiadora, você imagina duas, né? Então tem aquele conselho benemérito que se reúne sexta-feira, a última sexta-feira do mês, faz aquele cafezão bonito, né? E ele vê uma outra entidade diferente da que o técnico que está fazendo o curso aqui está vendo. Ou talvez o dirigente está vindo aqui fazer o curso e ele vê uma entidade, ele sonha uma entidade diferente da que o técnico está lá trabalhando. Se a gente não equaliza essas duas vertentes, se eu não conheço o que gera esse atrito, se eu não conheço as diferentes nuances dessa conversa, fica muito difícil fazer uma entidade sustentável. Feito isso, a gente vai para o segundo passo, para o verbo 2. Que hora que é a hora de planejar? Quais as principais ferramentas para planejamento? Né? E eu estou apto para manusear essas ferramentas? Quais as adequações que eu preciso me utilizar das ferramentas da administração para, por exemplo, planejar no campo da assistência? Não dá simplesmente para ir lá pegar um livro com o método X, Y, Z e encaixar aqui, porque aqui tem um contexto muito próprio. Mas, ora, agora você já conhece o contexto. Você já trabalhou a etapa 1 e a gente vai ter elementos bastante consistentes para você planejar. E no momento que a gente for discutir isso, a gente vai apresentar para vocês, isso é muito legal, alguns instrumentais, algumas tabelinhas que vocês vão poder se utilizar para poder fazer esse planejamento com o olhar da assistência social, com a linguagem, com o nosso jeitão de fazer. Mas aí é reinventar a roda? Não é reinventar a roda. Nós temos um locus de atuação. E quem vem dialogar com a gente, por exemplo, vamos imaginar que nesse curso tem o pessoal da saúde fazendo o curso. É importante que eles conheçam como contribuir para planejar conosco. Como que o pessoal da educação vem planejar conosco? E a empresa? Não é você que trabalha numa empresa e quer investir. Você trabalha no esporte, trabalha num clube, numa confederação, e eu quero me articular com entidades de assistência social para, por exemplo, potencializar com que a gente possa ter públicos participando lá e aqui. Como é que a gente planeja junto, usando a mesma linguagem? Que aí gera um belo efeito sinérgico, gera sinergia, né? Eu conheço lá do esporte, conheço, por exemplo, as estratégias de governança, de compliance, e aí eu sei como trazer essa linguagem e me conectar com a assistência social. Como que cada profissional pode contribuir? Precisa contratar consultor ou eu mesmo posso apoiar? Do meu lugar aqui, eu sou auxiliar administrativo, como é que eu disparo essa mudança? Eu não tenho poder de decisão ainda.
Eu sou um técnico, um educador social. Como é que eu faço, do meu lugar aqui, disparar uma cultura orientada pelo planejamento para que a gente possa caminhar para uma gestão mais sustentável? Então, no módulo de planejamento, nesse passo, a gente vai discutir e responder todas essas perguntas. E tudo que a gente planeja, a gente precisa executar. Inclusive, a gente precisa executar isso mesmo, o planejamento. A gente precisa executar o planejamento. De novo, os passos aqui, eles se misturam por vezes, eles se conectam, e aqui a gente precisa executar considerando conceitos. Vocês vão ver o tempo inteiro nos slides que eu vou buscar conceitos. Muitos nossos aqui, do time Social Soluções, a gente, quem participou do acompanhamento familiar, uma apresentação que o Célio fez lá atrás, a gente não tem qualquer problema com propor conceitos. Por que a gente não tem problema? Porque a gente consegue, com base em tudo que a gente pesquisa, estuda, fazer uma síntese, comparar e colocar a nossa experiência, a nossa visão. Então, também vamos propor bastante conceitos aqui, vocês vão ver ao longo da caminhada. E aí não é euacho.com não, tá? Sempre que a gente apresenta um conceito, a gente fala com base no que a gente está propondo esses conceitos. Então, vocês vão ter uma base para executar, para o fazejamento, vocês vão ter conceitos bastante consistentes para orientar. Vamos discutir a sustentabilidade considerando múltiplas dimensões e como que eu faço a partir de cada uma dessas dimensões. Do mesmo jeito que eu estou propondo organizações de assistência social sustentáveis a partir de 5 passos, eu vou propor sustentabilidade a partir de múltiplas dimensões e vocês vão ver lá na frente. Para eu fazer tudo isso, eu preciso discutir governança corporativa, discutir o conceito, como eu aprimoro e compreender em que medida que isso impacta no meu trabalho. Eu estou a fim de fazer esse curso, eu não estou na gestão, eu sou psicólogo, sou assistente social da entidade XPTO. O que eu tenho a ver com governança? Você tem tudo a ver com governança. Ela vai afetar o teu cotidiano, principalmente se você não compreender o papel dela na organização. Então, compreender e ter as habilidades necessárias, ter as condições de debate, as bases conceituais necessárias para problematizar a governança de uma entidade é fundamental para quem quer trabalhar nesse campo. Tipo quem trabalhar na saúde, sei lá, desconhecer medidas básicas para, agora no momento aqui de pandemia, né? Para cuidar da sua proteção, da asepsia. Se eu não conhecer de governança aqui, não consigo caminhar para discutir entidade de assistência social. E óbvio, vamos discutir algo que, para muitos que problematizam sustentabilidade, é o centro da conversa, que é a gestão e captação de recursos. Tem gente que acha que é só isso. Aliás, tem gente que acha que a entidade é feita para captar recursos. É muito doido isso, né? Eu criei uma entidade para quê? Para captar recursos. Não é por aí. E a gente vai ver o problema disso mais adiante. E como romper com isso, principalmente. Comunicar. A comunicação ganhou um nível de centralidade como talvez nunca antes na história da humanidade. Sempre foi importante. A história oral foi um elemento essencial para que nós pudéssemos poder evoluir enquanto civilização. Foi por meio da palavra que a gente pôde evoluir também enquanto espécie. E é fundamental que a gente possa, a partir de uma política pública específica, de um segmento específico, de uma rede específica, saber como comunicar com qualidade, o que precisa ser dito, né? O que a gente anda dizendo enquanto entidade de assistência social. Você que está vendo a gente agora depois, não está vendo ao vivo, ou mesmo você que está me ouvindo agora aqui, que tem relação com entidades, o que ela te diz? Além de fazer o bem, além de ser importante, o que ela te diz e como ela te diz, né?
A gente vai estudar alguns casos bem interessantes e verificar como que a gente pode romper, inclusive, fazer isso um pouquinho mais fora da caixa. Como que a gente se conecta em tempos de hiperconectividade com o que se pode fazer nas redes sociais e no marketing digital? Quais as técnicas, quais as linguagens, o que tem de novidade? Ferrari, mas marketing digital podia ter um curso específico para isso. A gente tem discutido, deve sair aí nos próximos meses, mas não dá para falar de sustentabilidade se eu não apresentar alguns conceitos para vocês. Então a gente não vai se aprofundar, não dá para entrar aqui nessa seara muito a fundo, mas vocês vão conhecer muita coisa legal, vai dar para ter uma boa noção e vai dar para pôr a mão na massa, vai dar para fazer algumas coisas de imediato, logo depois que você terminar o curso aqui. Posicionamento organizacional, comunicação. Como que eu conecto a minha missão com tudo isso? Como é que eu me comunico a partir da minha missão? Por incrível que pareça, por vezes a missão é tangenciada no momento de se comunicar. E por vezes eu me posiciono num lado quase que antagônico ao que minha missão de fato se propõe. E a gente vai ver por que isso acontece. Quais os ruídos ou o que polui, o que cria dissonância entre o meu posicionamento e a minha missão, meu posicionamento institucional. E por que eu não estou conseguindo comunicar com clareza? Então nós vamos descobrir isso e também, obviamente, encontrar aí os elementos para poder fazer isso de maneira mais assertiva. E por fim, a gente vai usar o quinto passo para discutir liderança. A liderança enquanto um diferencial de organizações sustentáveis. Aliás, a boa liderança é um diferencial de organizações bem-sucedidas, né? Em todos os aspectos, para além, inclusive, da sustentabilidade. Liderança enquanto um papel essencial para a gente fazer uma organização diferente. A importância da gente apoiar e desenvolver múltiplos perfis de liderança, para que a gente possa consolidar o reordenamento institucional. O reordenamento que a gente vai falar lá no primeiro passo. Quando a gente for falar de conhecer, a gente vai se aprofundar nessa ideia de reordenamento institucional. E por que a gente precisa ter todo tipo de liderança? Como que faz para trabalhar com esse tanto de líder diferente? Sem ter um líder supremo, alguém que possa mandar e desmandar e decidir por nós. Como é que eu faço para trabalhar com múltiplos perfis de liderança e por que isso é tão importante para eu reordenar com qualidade? Como que eu faço para identificar e combater lideranças tóxicas? Que são lideranças tóxicas e por que elas impactam tanto no nosso trabalho ou podem impactar tanto no nosso trabalho? Com esses 5 passos, a gente vai chegar na sexta-feira, pertinho das 9 da noite, porque depois a gente vai ter uma atividade ali fechando. A gente vai chegar com condições suficientes para poder propor de maneira proativa e bastante consistente caminhos para viabilizar entidades sustentáveis. O Célio deve pôr aqui daqui a pouquinho o link para quem ainda não fez a inscrição no curso. Lembrando que algumas vagas hoje quem participou, se inscreveu aí para participar, para poder concorrer a algumas vagas gratuitas. A gente vai soltar o resultado às 21 horas. Quem não quiser depender disso e já garantir a inscrição, pode acessar o link. E vou abrir aqui alguns minutinhos para quem tiver dúvida, não em relação ao conteúdo, porque o conteúdo a gente vai entrar... Assim, em relação à profundidade de conteúdo, a gente vai começar amanhã a entrar nisso. Mas, de repente, em relação à forma, método, enfim, a gente fica à disposição. Não sei se cortou, se a conexão ficou boa aí o tempo inteiro. Acho que a gente pode aqui, Célio, encerrar a gravação para fins de publicação depois. E agora a gente abre para um bate-papo para esclarecimento de eventuais dúvidas. Obrigado, gente.